Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa manhã. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Abra comigo aí, nesse texto, que eu acredito que vocês conhecem. Se alguém ainda não leu esse texto, se alguém ainda não leu a passagem, que eu acho muito difícil não ter lido, né? Eu já preguei sobre ela aqui umas 2 ou 3 vezes na igreja nesses vários anos que a gente está aqui. Mas se porventura você ainda não leu, você certamente já ouviu algum louvor sobre essa passagem. Tem um louvor muito famoso aí, né, do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele está falando um pouco do que está narrado aqui nesse texto, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã uma mensagem com o seguinte tema: salvação na casa de Zaqueu. Salvação na casa de Zaqueu. A gente às vezes fala muito do Zaqueu. Não, eu quero que a gente também pense um pouquinho mais para o final aqui sobre a casa de Zaqueu. Tá bom? Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nesta manhã, Pai, nós rendemos graças a Ti, nós glorificamos o Teu nome, nós também deixamos aqui explícita a nossa gratidão, a nossa alegria, por estarmos na Tua presença. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Obrigado pela Tua presença que já falou conosco, enquanto a gente esteve aqui cantando esses cânticos, enquanto estivemos em comunhão uns com os outros. Mas, ó Deus, dia após dia, eu tenho tido cada vez mais convicção de que a Tua palavra não volta vazia. O Senhor sempre tem algo a nos dizer também por meio da Tua palavra. Então, nesta manhã, Pai, te apresentamos este texto, te apresentamos esta palavra, te apresentamos a nossa vida. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe aquilo que nós temos de necessidade. Então, vem ao nosso encontro, Pai. Derrama a Tua graça e poder e ministra aos nossos corações. Assim nós oramos neste dia e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu já adiantei, essa manhã eu quero então meditar com vocês sobre esse tema: salvação na casa de Zaqueu. Salvação na casa de Zaqueu. O primeiro versículo do capítulo 19 de Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Ele tinha o intuito de atravessar a cidade. Mas antes de nós falarmos especificamente de Zaqueu, da sua experiência com Jesus, da salvação na casa deste homem, Jesus está em missão. E nesta missão de Jesus, acontece então que ele, se dirigindo para a cidade de Jericó, ele faz outras coisas antes. O final do capítulo 18, que a meu ver deveria estar aqui no 19, né? Eu digo isso, gente, porque a Bíblia originalmente não tem capítulo e versículo, tá? Isso foi feito lá para frente,
por volta do século XIII, depois lá para o século XV, né? 13 mais ou menos ali, os versículos, depois os capítulos, tá? Então eu diria que o capítulo 19 deveria começar aqui com a cura do cego de Jericó. Por quê? Porque Jesus está indo para essa cidade, está se dirigindo para lá. E enquanto Jesus vai para a cidade de Jericó, tinha duas Jericós inclusive, uma Jericó antiga, primitiva, e uma reconstruída, mais nova, da época do rei Herodes. Por isso que se você comparar com os outros evangelistas, uns parece que estão se contradizendo, né? Um parece que Jesus está entrando em Jericó, o outro diz que Jesus está saindo de Jericó. Bom, de fato ele está saindo de uma Jericó e entrando na outra. Por isso que aqui, quando a gente chega no 19, ele entra definitivamente em Jericó. Qual delas a gente não sabe exatamente. Mas o importante é que a cidade de Jericó, a antiga, a primitiva, era uma cidade com uma fama muito ruim. Era uma cidade que as pessoas não queriam ir morar, não queriam estar juntas ali, não queriam ter muito contato. Porque a fama dela no passado era uma fama de cidade maldita. Esses dias eu estava vendo um filme, depois a gente assistiu o documentário também, comentando de cidades fantasmas, né? O pessoal vai saindo da cidade por várias razões, né? Às vezes fantasma porque acabou ali os recursos naturais que o pessoal explorava, de indústria, o pessoal vai embora para outro lugar, a cidade vai se esvaziando. E há outros casos até místicos mesmo, tá? Mas aqui era uma cidade que quando Josué entrou junto com a sua comitiva, junto com o povo de Israel para conquistar, ele encontrou um baita de desafio, ele encontrou um obstáculo enorme, uma muralha gigante, intransponível. E na verdade eram duas muralhas, uma muralha mais larga de um lado e um outro pedaço de muralha do outro lado também. Tinha casas construídas em cima da muralha, para a gente ter ideia. Intransponível. Humanamente falando, era impossível passar. Josué teve uma direção de Deus totalmente diferente, totalmente inusitada. Deus falou para ele rodear as muralhas durante 6 dias, e no 7º dia ele rodearia 7 vezes. E ao término de rodear, todo mundo tinha que rodear em silêncio, inclusive. Ao término da última rotação que eles fizeram, eles tinham que dar um brado de louvor a Deus, de glória ao Senhor. E, gente, as muralhas vieram ao chão, miraculosamente, porque Deus fez aquele milagre. Eles invadiram a cidade, tomaram a cidade, era a terra prometida para o povo de Israel. E Josué, no capítulo 6, versículo 26, temos aqui um registro de uma palavra, de uma profecia imprecatória. O que é uma profecia imprecatória? É aquele tipo de palavra de julgamento, de juízo. Tá? E aqui em Josué 6,26 conta assim para a gente. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Essa palavra foi dita a respeito de Jericó. Palavra dura. Uma palavra de julgamento, de juízo. E lá na época do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, um rei perverso, um rei que estava completamente distante daquilo que a lei de Deus exigia do seu povo. Naquela época, um certo homem, 1 Reis capítulo 16, versículo 34, um certo homem chamado Iel, o Betelita, edificou Jericó. É o que eu estou lendo aqui no texto referenciado. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Aquela profecia imprecatória que foi lançada lá na época de Josué se cumpre aqui, nos dias do rei Acabe. Uma pessoa resolveu desobedecer aquilo que foi dito e essa situação acabou atingindo ele. Como eu disse para vocês, Jericó ficou com uma fama ruim. Algum tempo depois, na época do profeta Eliseu, que foi quem substituiu o profeta Elias, Elias viveu na época do rei Acabe também, um grupo que morava em Jericó perdeu lá
alguma coisa, foram pedir ajuda para o profeta. Depois, quando eles voltam para conversar com o profeta novamente, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. São os moradores de lá falando com o profeta Eliseu, dizendo: olha, essa terra, a localização é até boa, mas o lugar é muito ruim. A água não é potável, a terra não produz. Temos vários problemas aqui nesse lugar. Uma localização realmente mal vista, mal pensada, com esse estigma de um lugar amaldiçoado. Mas o que eu aprendo aqui inicialmente nessa manhã? Talvez nós possamos também ter vindo de uma família desestruturada, desorganizada, bagunçada, cheia de problemas, cheia de má reputação. Nessa linguagem aqui da Bíblia, amaldiçoada. Mas Jesus pode fazer o inverso com relação à história de qualquer pessoa. Uma cidade que era amaldiçoada pode vir a se tornar uma cidade abençoada. Uma pessoa, uma família que está numa condição dessa ruim, desorganizada, destruída, pode voltar a ser realmente ali algo de bom. Jesus pode transformar qualquer realidade. Não sei como é que foi o seu passado, mas olhando para a Escritura e aprendendo com a minha experiência com o Senhor nesses poucos mais de 20 anos, eu tenho visto que o Senhor, Ele é especialista em transformar as nossas histórias. O passado pode não ter sido bom, a gente pode não ter orgulho daquele tempo de trás, mas o futuro pode ser diferente. Nós podemos vislumbrar um tempo melhor se nós estivermos caminhando na presença do Senhor. Eu disse para vocês, Jesus é um missionário, o maior missionário que já pisou nessa terra é Jesus. Ele veio com uma missão: salvar, resgatar o que estava perdido. E aqui é uma cidade perdida, é uma cidade destruída. Jesus entra lá. Pessoas estigmatizavam: para que vai entrar ali? Para que vai passar ali? Ali não tem nada de bom. Ali não é lugar de entrar, ali é lugar de sair. Sabe, coisas desse tipo. Mas Jesus decide passar pelo território de Jericó. E enquanto ele vai se aproximando, talvez saindo de uma delas e entrando na outra, nesse intervalo, no meio do caminho, ele encontra com um homem que estava pedindo esmola ali, um homem cego. Comparando com os outros evangelhos, porque essa mesma narrativa do cego de Jericó aparece em Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 10. Nós sabemos que ele não era cego de nascença, alguma coisa aconteceu ao longo da sua vida. Porque Jesus, quando chama ele para ter uma conversa e pergunta: o que quer que eu faça com você? Ele responde: eu quero voltar a ver. Então, ele já viu em algum momento da vida, não era de nascença. Mas chama atenção o fato de que esse homem estava ali pedindo esmola, com a vida impedida, travada. Não existiam políticas públicas naquela época para pessoas com deficiência. Simplesmente isso não existia. A pessoa estava predestinada numa situação como essa, numa época como essa, a virar um pedinte, a virar uma pessoa que pedia esmolas, como esse homem. Nesse contexto, a pessoa precisava também de uma autorização do Império Romano, de um tipo de alvará. Ele usava até uma capa para poder sinalizar que estava realmente de acordo com a lei. E quando ele ouve falar que Jesus está passando por ali, quando ele ouve o barulho, o rebuliço, ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? Que eu estou escutando muito movimento. Alguém diz: olha, Jesus está passando por aqui. Jesus está chegando. Uma esperança acende no coração daquele homem. Uma esperança nasce no interior dele. Eu não sei se ele já conhecia a fama, não sei se ele sabia mais detalhes a respeito do que Jesus vinha fazendo e operando de milagres, mas a esperança se acende. E ele começa a gritar, gente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita sem parar. Algumas pessoas vão ficando incomodadas com aquilo, mandam ele se calar. Algumas pessoas vão dizendo para ele ficar na dele. Ele não para, ele continua insistindo. Assim também tem que ser com a nossa vida espiritual. Pode perceber, todas as vezes que você diz assim: agora eu vou buscar o Senhor. Todas as vezes que você se coloca na posição e fala: agora eu vou servir sério. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou deixar de fazer tal coisa. Agora eu vou orar mais, agora eu vou no culto. Parece que algumas coisas vêm contra nós também, tentando nos silenciar. Parece que perseguições espirituais vêm, parece que retaliação aparece. É incrível.
Mas a gente tem que aprender com o Bartimeu. Enquanto a multidão tentava silenciar ele, enquanto as pessoas tentavam dizer para ele, fica calado, para de fazer isso, você está atrapalhando, ele insistia e continuava gritando e buscando mais e mais. Então de repente você tomou a decisão, agora eu vou buscar mais, agora eu vou tomar postura, agora eu vou tomar uma decisão firme. Seja firme até as consequências, não desista. Lutas vão chegar, você não é o único. Eu já passei, outros aqui já passaram, em outros lugares outros também já vivenciaram isso. O que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer é parar. O que você não pode fazer é se silenciar. As lutas vão tentar fazer você parar de buscar. As perseguições espirituais vão tentar fazer você desistir. Mas não é tempo de você desistir, não. É tempo de você continuar gritando mais e mais, clamando mais e mais, buscando mais e mais. Eu acho linda aqui a atitude de fé desse homem. Porque enquanto tem gente ele dizendo, fica calado, para de fazer isso aí, para de fazer barulho. Jesus manda lá alguns homens chamá-lo. Vai lá, chama aquele moço. Quando o pessoal vai lá chamar Bartimeu, olha, o mestre está te chamando. Lembra que eu disse aqui que ele usava uma capa? E essa capa era um tipo de alvará do Império Romano? Para que ele estivesse ali segundo a lei, para poder estar liberado para pedir esmola. Quando ele ouve, o mestre te chama, gente. Ele pega a capa dele e joga fora. É como se ele dissesse, eu não preciso mais dessa capa. Eu já preguei uma mensagem uma vez com esse tema. Eu não preciso mais dessa capa. Ele joga a capa fora. É um ato de fé. Ele já tem convicção de que ele vai encontrar com Jesus e o milagre vai acontecer na vida dele. O que é a fé na nossa vida? É a certeza, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, a certeza do que eu não vejo. É a convicção de algo que eu estou aguardando, que eu estou esperando. Isso é a fé. A gente precisa ter mais fé, a gente precisa estar mais firmado, mais firme nas coisas do Senhor, nos desejos de Deus, ter convicção das coisas que nos aguardam. A gente não pode ficar balançando de um lado para o outro, gente. Ele tem uma certeza, uma convicção tão grande, que ele simplesmente pega a capa e joga fora, e vai encontrar com Jesus. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver, Senhor. E Jesus faz isso com ele. Eu fico imaginando essa figura que era conhecida da região. Esse homem que ficava pedindo esmola pela região já era uma pessoa conhecida. A notícia corre rápido. Deve ter se espalhado. Eu fico imaginando, um saiu correndo, foi para a cidade. Sabe aquele moço que ficava pedindo esmola? Quem? O Bartimeu. O filho de Timeu. Sei quem é. Pois é, você não sabe o que aconteceu. Ele foi lá, encontrou com Jesus, foi curado. Agora o homem enxerga. E a notícia foi se espalhando. Eu imagino que isso aconteceu. Porque agora nós entramos no capítulo 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, ele era de baixa estatura. Ele tentou criar um jeito ali de ver quem era Jesus. O texto conta pra gente que Zaqueu era um homem rico. Aqui no versículo de número 2, um homem rico. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Ele era o chefe. Ele era o maioral em outras versões antigas. Ele era o principal, se a gente fosse traduzir mais ao pé da letra, o principal. Realmente ali a pessoa que liderava um grupo. Talvez ele tivesse funcionários junto dele. Para você ter ideia, a cidade de Jericó, ela ficava bem no centro de uma região em que as pessoas transportavam bálsamo. Ficava bem centralizada ali essa questão alfandegária. Ou seja, quando eles importavam, exportavam, traziam material para ali, meio que eles que cobravam os impostos. Então, Zaqueu era o cobrador de impostos principal, devia ter uma equipe junto com ele. Esse pessoal, cobrador de impostos, na época, infelizmente não era muito honesto. Às vezes eles cobravam a mais do que deveria ser cobrado. Então, muitas vezes a riqueza desses homens provinha de injustiça, de corrupção. Sem contar que eles eram vistos como traidores pelo seu próprio povo. Os judeus detestavam eles. Porque os judeus estavam presos no Império Romano, eram escravos dos romanos. Era um tipo de escravidão numa jogada política. Não é escravidão que a gente tem que pensar aqui na época do Brasil colonial, é bem diferente, tá? É um tipo de escravidão, de servidão, dentro de um tratado chamado Pax Romana,
que eles autorizavam os povos conquistados a trabalhar, a viver normalmente, contanto que pagassem os impostos. Tem uma série de coisas lá que a legislação deles cumpria naquela época, ok? Então, quando eu digo aqui escravo, não imagine escravidão como período colonial aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. Mas os judeus detestavam, porque eles estavam nessa condição. E um judeu cobrar imposto para o Império Romano de um outro judeu era uma afronta. O judeu ficava nervoso com isso, ficava irado. Traidor, você está cobrando imposto de mim para entregar para o nosso perseguidor. Como pode isso? Ficavam irados. Era um pessoal muito mal visto, para vocês terem ideia. Os publicanos eram super mal vistos. Estando numa região que tinha uma certa prosperidade com relação a essa, vamos chamar aqui de indústria do bálsamo. Devia, de vez em quando, praticar corrupção, embolsar mais. Era um homem rico. Um homem que tinha uma condição de vida tranquila. Não se preocupava com muitas coisas que nós tendemos a nos preocupar. O seu trabalho era muito lucrativo. O texto não é claro aqui em Lucas 19 se ele tinha família. Não é claro. Mas, no versículo 9, quando Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, leva a gente a entender que sim, que havia família. Que havia esposa e provavelmente filhos. Quando Jesus diz aqui para cima, no versículo 5, eu preciso ficar na sua casa. Casa aqui é uma coisa, casa no versículo 9 é outra coisa. Preciso ficar na sua casa, é o local, espaço, casa. Quando diz aqui, hoje houve salvação nesta casa, ele não está falando do espaço físico. Ele está falando do ambiente, do lar. Houve ambiente nesse lar. Subentendemos então que tem família. Zaqueu devia ser um homem tão realizado. Casado, filhos, uma vida financeira estável, não tinha que se preocupar com um monte de coisas, rico, financeiramente falando. Mas a gente pode perceber uma coisa. Financeiramente, realizado. Mas espiritualmente, fracassado. Há muitas pessoas que às vezes são ricas financeiramente. Ou não ricas, né? Às vezes tem uma condição melhor. Se sentem realizadas. Do ponto de vista da sociedade hoje, se sentem realizadas. Conquistaram isso, aquilo. Conseguiram carro, casa e algumas outras coisas. Se sentem realizadas. Mas e a vida espiritual? Como é que está? Outras pessoas talvez também nem tenham muita coisa. Sejam pobres. Estão tentando buscar uma realização. E aí não são nem realizadas materialmente nem espiritualmente. Pois o mais importante é sermos realizados espiritualmente. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 e 9, Jesus manda uma mensagem para uma igreja pobre. O mais importante não é a conquista material. Ela é útil, ela é importante para nós em termos de família, de tranquilidade, de sossego. Mas o mais importante não é isso. Esse não tem que ser o alvo primeiro da tua vida. Tem que ser consequência das outras coisas que você faz no campo espiritual. Em Apocalipse 2, 8 e 9, Jesus ele fala, e João escreve a carta para a igreja de Esmirna. E ele diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Era um povo materialmente pobre. Era um povo materialmente fracassado. Alguém podia olhar e falar, tá vendo? Não se deu bem, não conseguiu, não estudou, não se preparou. Todas as vezes é assim que as pessoas olham. Tem muita gente que pensa que pobreza é sinônimo de preguiça, que não se esforçou, não estudou, não correu atrás. Nem sempre. Tem muitas coisas envolvidas. Mas o mais importante é que Jesus está dizendo, vocês materialmente são pobres. Talvez algumas pessoas olhem para vocês e digam, vocês não têm nada, vocês não conquistaram nada, vocês são fracos. Mas Jesus está olhando de outro ângulo. Jesus está olhando outra parte. Jesus está olhando o interior daquela igreja. Jesus está olhando o interior daquelas pessoas. E está dizendo, mas vocês são ricos. Porque espiritualmente vocês têm o tesouro maior. Quando Davi cometeu talvez um dos seus piores pecados, adulterando com Batseba, depois tentando fazer ali alguma coisa parecer que não tinha acontecido,
trouxe o marido da mulher para casa, né? Tentou fazer com que ele se relacionasse com a esposa, porque a mulher engravidou nessa relação adúltera. O homem não foi dormir com a esposa porque o batalhão estava em guerra. Ele deu um jeito de mandar o homem na frente para poder falecer no meio da guerra. Situação terrível na vida de Davi. Quando o profeta de Deus, Natã, foi lá confrontar ele, apontou o dedo, denunciou seus pecados. E Davi se arrependeu, confessou seus pecados, quis mudar de vida. Ele escreveu salmos ali de penitência, salmos de arrependimento. Num deles Davi disse assim: não retires de mim o teu espírito. Ele sabia que esse era o bem maior. Num outro salmo, Davi chega a dizer: não tenho outro bem além de ti. Mas Davi era rico. Davi morava num palácio. Davi tinha todas as riquezas que ele podia querer. Ganhava presentes. Ganhava muitas coisas. Mas declarou no salmo: não tenho outro bem além de ti. O tesouro que nós temos é espiritual. O maior de todos. Davi podia ter orado no salmo: não tire de mim o reino, não tire de mim a riqueza, não tire de mim a fama, não tire de mim outras coisas. Não, ele diz: não tire de mim o teu espírito. O mais importante era a parte espiritual. Jesus diz para essa igreja: vocês são pobres materialmente, mas são ricos espiritualmente. Zaqueu é o contrário. Zaqueu é rico materialmente, mas é pobre espiritualmente. Jesus tem condição de fazer o diagnóstico, gente, de olhar para dentro da gente e saber o que se passa, de saber o que tem na gente. Era um homem que tinha tanta riqueza, mas tinha um vazio. Faltava a verdadeira felicidade. E a gente aprende. Dinheiro pode comprar muita coisa. Dinheiro pode trazer muitas coisas que nos tornam felizes por um tempo. Mas não quer dizer que o dinheiro possa de fato comprar a alegria, a felicidade, a paz. E muito menos a salvação, né, gente? Jesus orou em João 17:13. Orou por nós, tá? Pelos discípulos, pelo povo de Deus, da época e do futuro. Olha o que ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus deseja que nós tenhamos uma alegria completa. Por que uma alegria completa? Porque tem coisas na nossa vida que dão alegria, é claro. Apresentamos agora aqui uma criança, com certeza, já no processo ali de gestação, no nascimento, e em várias outras ocasiões da vida, a gente se alegra com os filhos. Se eu fosse contar aqui das minhas alegrias, né, de quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, quando a gente acompanhou a gestação, a primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho batendo, dá tanta emoção, né, gente? O médico põe ali o gel, põe assim, e você escuta, tu, 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 tu. Aí o nosso coração vai junto também. Tem muita coisa que nos alegra. Conseguir um trabalho, conseguir uma formação, conseguir uma pessoa para a gente se casar. Tem muita coisa que vai alegrando a gente. Mas tudo é passageiro. Tem coisa que a gente compra que nos alegra. Eu sempre conto. Quando eu comecei a pastorear lá em Minas, tinha uns irmãos que moravam muito longe. E eu também morava no outro extremo da cidade. E a igreja estava lá no outro extremo praticamente. Era difícil ir para lá. Eu andava bastante. E às vezes para fazer visita ficava muito difícil. E um dia... Eita, esse mosquito aqui tá... Um dia, voltando do trabalho, indo para casa, já à noite, na verdade voltando de uma visita no outro extremo da cidade, voltando bem tarde para casa, eu lembro que eu estava orando: Senhor, me abençoa, me ajuda aqui a conseguir comprar um carro, para me ajudar a conseguir fazer melhor a obra do Senhor e tal. E orei. E criei. Nós falamos de fé aqui agora há pouco. Eu acreditei, eu tive fé. Falei: Deus vai me abençoar, eu tenho certeza. Na hora certa esse carro vai chegar. Aí alguns dias depois, um dos meus irmãos fez um concurso, fez uma prova para a polícia militar. E aí veio dizer para mim: olha, eu passei da primeira etapa. E se eu passar na última, isso era o meio do ano, tá? Lá para julho mais ou menos.
Se eu passar na última, lá no final do ano, eu vou te dar o meu carro. Aí eu falei, opa, você já passou então. Eu ganhei esse carro. Eu acreditei mesmo, gente, porque eu fiz aquela oração com convicção. Acreditei que Jesus ia me providenciar, Ele ia prover o que a gente precisava naquele momento. Eu criei. Chegou no final do ano, o que aconteceu? Ele passou mesmo. E entregou o carro. Finalzinho do ano, estou eu andando de carro, ó. Com a família, colocavam um pendrive. Aí as crianças ouviam, tinha umas músicas que eles gostavam. Ah, coisa prazerosa. Uma alegria indizível mesmo. Aí, em janeiro, a alegria foi embora, porque eu tive que pagar o IPVA. Ele só deu o carro, o IPVA não. Eu estou dizendo isso para quê? Para você entender que a alegria é transitória. Quando Jesus está dizendo aqui de nos dar uma alegria completa, Ele não está falando dessa alegria passageira, dessa alegria material, dessa alegria que a gente compra uma coisa, se sente feliz no momento, daqui a pouco a alegria vai embora. Não, gente. É uma alegria diferente. Zaqueu tinha dinheiro, mas não tinha essa alegria completa, tinha um vazio no peito. Tem gente que tem muito dinheiro, não precisa só ter dinheiro, tem gente que às vezes nem tem dinheiro, mas falta paz. É um lar conturbado, é uma família que vive cheia de briga, é uma casa que vive cheia de contenda. Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de sair para trabalhar, chegar em casa e ficar ouvindo irmão brigando com o irmão, esposa brigando com o marido? Quem é que gosta desse tipo de coisa? Ninguém gosta. Todos nós queremos paz. Zaqueu tinha dinheiro, mas não tinha paz. Dinheiro não compra paz. E não é só a paz do sossego e da tranquilidade. Tem outras questões envolvendo essa paz. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É saber que a nossa consciência não está nos acusando de viver indignamente, de viver de maneira pecaminosa. Não estou dizendo que a gente não peque, tá? A gente peca. Primeira carta de João, ele explica isso muito bem. Se a gente diz que não tem pecado, a gente já está pecando. Não estou dizendo que a gente não peca. Mas o apóstolo João também na mesma carta diz que quem nasceu de novo, quem experimentou o novo nascimento, quem foi regenerado, quem nasceu do alto, quem experimentou Jesus na sua vida, não vive na prática do pecado, não vive pecando. O pecado não é mais uma prática comum, não é mais um hábito. Então o que acontece é que aqui a nossa consciência não fica mais nos acusando. A paz que vem do alto nos reveste, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que o Senhor nos perdoou as nossas dívidas. É uma sensação de paz espiritual que o dinheiro jamais vai conseguir comprar. É aquele tipo de coisa de você poder deitar à noite na sua cama, colocar sua cabeça no travesseiro e saber: estou livre, estou perdoado, estou liberto. Você não fica ali se acusando: nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo, nossa, eu estou devendo. Estou devendo para Deus, eu quero dizer, né? Estou devendo, eu tenho dívida, tenho aqui coisas que eu tenho que me consertar. Não, você sabe que alguma coisa aconteceu contigo e que o Senhor mudou a tua vida. Não é só a paz com Deus, é a paz de Deus também. Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem uma paz que vem do alto. Você não vai lá no supermercado e encontra uma caixa de paz. Vou levar para mim. Você não vai num outro lugar e encontra ali um vidro escrito paz e leva para casa e vai começar a usufruir daquilo. Não é assim que funciona. Essa paz que vem do alto é uma paz diferente. É a paz que a gente pode estar vivendo tribulações enormes. Pode estar faltando dinheiro na sua conta. Pode estar faltando às vezes saúde também. Porque a gente aqui não é da teologia da prosperidade, a gente não ensina que você tem que ter saúde perfeita, como se fosse uma obrigação de Deus te dar isso. Não, no mundo a gente tem aflições, é o que a Bíblia ensina. E às vezes a gente pode estar em situação como essa, na enfermidade, pode estar na luta, na prova, passando uma situação bem difícil, mas a paz que vem de Deus, a paz que vem do alto, ela vai além de toda a compreensão. Ué, você desliga aqui para mim o ventilador, acho que está me dando alergia, por isso que eu estou tossindo. Obrigado, viu? Essa paz que vem do alto, Jesus disse no outro lugar, não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá está associada ao dinheiro.
A paz que Ele dá para a gente é diferente. Você consegue ficar sossegado em meio a tanta tribulação, como a gente comentou. Você passa pela tribulação até dando glória a Deus. É a música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E é exatamente assim que acontece, irmãos. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para você contar um pouquinho da sua vida, se você está passando por luta, talvez aí 99% da igreja levantaria a mão. Ou 100%, né? Talvez só um bebezinho aqui que não vai ter o entendimento ainda do que é isso. Mas alguém vai contar alguma coisa. E a gente vai passando por essa prova, com essa paz que vem do alto. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz inexplicável. É uma paz que você pode fazer uma tese de doutorado. Como é que é essa paz? Vou pesquisar sobre essa paz. Você não vai conseguir entender como ela funciona. Você não vai conseguir entender o modo de operação dessa paz. Porque essa paz não é humana. Essa paz você não compra no mercado. Essa paz você não consegue comprar com a psicologia. Essa paz você não consegue comprar com a medicina. Essa paz vem do alto. Essa paz vem de Deus. Essa paz é a paz que Jesus teve quando estava no barquinho. No meio de uma baita de uma tempestade mortal, em alto mar. Os discípulos experientes, marinheiros experientes, pescadores, sabiam lidar com esses momentos, ficaram com tanto medo que foram acordar Jesus no fundo do barquinho e dizer: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? O barco balançando para um lado, balançando para o outro, gente. E Jesus em paz, dormindo no fundo do barco, porque a paz de Deus não é uma paz humana comum, é a paz que excede qualquer entendimento humano. E é essa paz que Ele quer trazer para a gente. Zaqueu, homem rico, materialmente, mas espiritualmente, pobre. Por isso que quando ele ouve falar, Jesus está passando por aqui, deve ter tido um movimento ali, né? Com o que aconteceu com o Bartimeu. A notícia deve ter se espalhado. Eu tenho que encontrar com esse Jesus. Zaqueu, assim como muitas pessoas, tinha um vazio no peito, tinha um buraco dentro de si, que o dinheiro não podia comprar. Falou: preciso encontrar. Esse Jesus está fazendo um monte de coisa por aí afora. Todo dia, eu fico imaginando se tivesse jornal, né? Como se fosse assim, todo dia no jornal vem uma notícia desse Jesus, curando, libertando, fazendo alguma coisa diferente, pregando alguma coisa que está mexendo com a estrutura. Não, eu tenho que dar um jeito de conhecer ele. Aí Zaqueu vai lá procurar. Quando ele chega na rua e tenta procurar, tem uma multidão, já está cheia, né, a rua. Ele não consegue ver. Ele era um homem baixinho, não sei qual era a altura dele. Talvez 1,60 m. Não sei se a média de estatura do povo daquela época seria aí em torno de 1,70 m, 1,80 m, não sei. Talvez 1,60 m, 1,55 m, não sei. E ele tentando ver, eu até imagino a cena, né? Ele tentando ver. Às vezes dando até uns pulinhos assim, sabe? E não via, não conseguia encontrar Jesus de jeito nenhum. Aí ele viu uma árvore, um sicômoro, um tipo de figueira, uma figueira com caule mais grosso, subiu nela e começou a procurar. Ele tem que ser diferente, tem que ter alguma coisa de diferente nele, né? Onde é que está esse Jesus aí que está todo mundo falando dele? Onde é que ele está? E sabe o que é mais bonito nessa história? Ele foi procurar Jesus, não foi? Ele foi buscar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus é que encontrou ele. Porque às vezes a gente, nos nossos momentos de angústia, a gente tenta buscar do nosso jeito. A gente tenta fazer da nossa forma. A gente cria os nossos mecanismos. Mas quando Jesus encontra a gente, coisa muda. E a gente precisa ser encontrado por Jesus. Jesus encontrou Zaqueu. Quando ele encontra com Zaqueu, versículo 5, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E é interessante, né? O texto continua dizendo no versículo 6 que Zaqueu realmente desceu depressa e com muita alegria. Zaqueu era um cara mal visto. Zaqueu era um cara que sofria preconceito e era discriminado. O último lugar que alguém queria visitar era a casa de Zaqueu, gente. De repente vem Jesus, que estava quase que como uma celebridade da religião na época. E os religiosos todos maltratavam Zaqueu, chamavam ele de pecador. Isso é um problema às vezes da religião, né? Gente que está envolvido com a religião que se acha superior aos outros. A gente não pode cair nesse engano nunca.
Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Não é porque você está aqui numa igreja ou em outra igreja, tem a sua carteirinha de membro, ou já frequenta há muito tempo aquela igreja, ou faz algumas coisas naquele lugar, prega, canta, ou tem algum cargo, ou faz qualquer outra coisa, que você é melhor do que outras pessoas, não. Somos todos iguais. Se a graça de Deus sair da nossa vida, acabou tudo. E tinha uma galera da religião que era assim. Olhava para Zaqueu, olhava para o pessoal que vivia uma vida toda desregrada e falava, esse povo é tudo pecador. Então quando Zaqueu escuta, eu preciso ficar na sua casa, o coração dele se enche de alegria. Esse não está me discriminando. Esse quer fazer alguma coisa comigo. Esse quer conversar comigo. Esse quer me dar atenção. E às vezes está cheio de gente por aí afora assim, só precisando de um pouquinho de atenção. Está sendo discriminada, está sendo deixada de lado, está sendo mal falada, está sendo simplesmente colocada de escanteio, está sendo tratada como se não valesse nada, como se não fosse ninguém. E a gente fica querendo escolher com quem a gente conversa. Não, vai conversar com quem está precisando de ajuda. Vai lá. Ele desce com alegria no coração. E o que acontece? Exatamente o que eu falei. Os julgamentos vêm. No versículo seguinte, versículo 7, todos que viram isso, todos que viram e ouviram, Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa. Começaram a murmurar, começaram a reclamar. Aí, ó, Jesus vai ir na casa de um homem pecador. Começaram a julgar ele. Mateus capítulo de número 9. Mateus de número capítulo 9, versículos 10 a 12, diz assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo os fariseus, perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O problema é que aquela galera da religião da época estava achando que não precisava mais de nada. Eu já cheguei aqui no grau da perfeição, não preciso de ninguém, de nada, sou autossuficiente, eu sou santarrão. Jesus está dizendo, se você está achando que você está saudável, se você está achando que você não precisa de médico, tudo bem. Mas ele entendeu que é doente. E quem está doente precisa de médico. E os doentes vêm ao médico. Como é que você enxerga a si mesmo, hein? Como é que você vê a sua condição espiritual? Não, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu estou tranquilo, eu tenho uma vida regrada, eu tenho uma vida boa, eu não faço nada para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga. Tem um monte de gente que pensa assim. Como se só isso fosse suficiente. Como se só isso resumisse, de fato, a vida espiritual. A vida espiritual é muito mais profunda do que isso. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa decadência espiritual e ir aos pés de Jesus. E é isso que está acontecendo com Zaqueu. Zaqueu entendeu. Zaqueu está indo aos pés de Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Passou um tempo ali com ele, não sei quanto tempo, tá? Minutos, horas. Não me parece que tenha virado o dia. Mas passa ali um tempo. Não sei o que Jesus pregou para ele, gente. Não sei o que Jesus falou. Mas eu também tenho aprendido. Lembra que eu, na oração eu disse aqui, eu tenho aprendido. Todos os dias eu tenho aprendido isso. A palavra do Senhor não volta vazia. É o que o profeta Jeremias, profeta Isaías profetizou. A palavra do Senhor não volta vazia. O que Deus tem para falar, Ele fala e tem um propósito para cumprir. E esse propósito é cumprido. Então quando a gente está junto aqui ouvindo a mensagem, quando nós estamos em casa lendo a palavra, quando nós estamos nos nossos devocionais, o Espírito Santo toca no nosso coração e cumpre o seu propósito com a sua palavra. A palavra não volta vazia. Jesus disse algo para Zaqueu. E esse algo mexeu com Zaqueu. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, pregou a mensagem do Evangelho ali no seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, né? O primeiro sermão pentecostal de verdade, os ouvintes ficaram transtornados. Um olhou para o outro e falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? A gente não sabia que Jesus era o Filho de Deus, a gente achou que era um falso profeta. E agora, como é que vai ser isso aí? O que faremos, irmãos? Como é que nós vamos consertar essa coisa? O que a gente vai fazer? Diz ali o texto que a mensagem é como se ela tivesse traspassado no coração deles. É como se fosse uma espada ou uma lança perfurando a mente, o entendimento.
Quando a ficha caiu, quando eles entenderam o tamanho da gravidade do que eles fizeram, o arrependimento chegou. E Pedro respondeu: se arrependam e vocês vão ser batizados para a remissão dos pecados. A palavra de Deus, quando vem ao nosso encontro, ela transforma o nosso interior. Essa palavra transformou o interior da vida de Zaqueu. Zaqueu não era mais o mesmo homem depois de ter aquele encontro com Jesus. Zaqueu não era mais a mesma pessoa depois de ter tido contato com a palavra de Jesus Cristo. Quando ela vem ao nosso encontro, ela muda totalmente o nosso ser, irmãos. E olha que interessante. Em Mateus capítulo 19, Jesus tem um encontro com outro rico. Zaqueu era rico. Em Mateus 19, Jesus tem encontro com outro rico, um jovem rico. O jovem vem nessa perspectiva. Não, eu faço de tudo, eu não mato, eu não roubo. Né? Se tivesse droga, igual tem hoje, ele talvez diria isso. Não uso droga. Eu sou tranquilo, Jesus, não faço mal para ninguém. Levo uma vida muito boa. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala: você quer saber o que você tem que fazer para ser salvo? Vem cá então. Você tem que obedecer os mandamentos. Ó. Não furte, não dê falso testemunho, etc. Ele interrompeu Jesus. Não, peraí, são os 10 mandamentos que eu estou falando? Desde criancinha eu já estou obedecendo isso aí. Tem certeza que você está obedecendo os 10 mandamentos? Vamos ver se o primeiro mandamento você obedece. O primeiro mandamento da lei, gente, está em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5, vocês podem olhar depois em casa. É o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. E num outro lugar Jesus havia dito: não se pode servir a 2 senhores. Que você vai amar um e aborrecer o outro. Quem é o outro senhor? Um senhor é Deus e o outro senhor é o dinheiro. É a riqueza, não é nem o dinheiro em si, é a riqueza. Não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Quando Jesus encontra com um jovem rico, ele fala: tá bom, então, já que você faz tudo, você obedece os 10 mandamentos, vamos ver o primeiro mandamento. Pega todos os seus bens. Vende tudo que você tem. Distribui para os pobres e depois você vem me seguir. Como é que o jovem reagiu? Baixou a cabeça, saiu triste e foi embora. Nesse contexto, Jesus em Mateus 19, verso 23, agora diz assim para os discípulos: em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tem gente que às vezes pega a ideia de agulha aqui, né, e imagina que é uma portinha que tinha lá, que o camelo, para poder passar, tinha que tirar a carga de cima, que aí ele tinha que se esforçar muito assim para poder passar se arrastando. Mas não era isso não, gente. Porque os discípulos logo em seguida dizem assim: mas então é impossível ser salvo? Jesus não falou que era difícil, ele falou que era... aliás, os discípulos não falaram que era difícil, falaram que era impossível. E um camelo se arrastar é difícil, mas é possível. O que Jesus quis dizer então? Literalmente mesmo, o camelo, o bicho grandão lá, uma agulha de costura. Não tem como o animal, o camelo, passar pelo buraco de uma agulha. Jesus tinha umas coisas dessas, né? De vez em quando ele falava uns negócios que deixava todo mundo bugado com a cabeça. Um olhou para o outro e falou: então é impossível, nós estamos perdendo tempo, como é que é isso aqui? Aí Jesus responde: mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E aqui a gente está vendo a impossibilidade sendo transformada em possibilidade. O primeiro rico aqui, o jovem rico, preferiu ficar com a riqueza. O segundo rico teve um encontro com Jesus. A palavra de Jesus transformou o coração dele. O que ele fez? Ele não foi lá falar para o pessoal, tá? Ele não foi na rua: gente, a partir de agora, sou de outra religião, e agora vou pegar metade dos meus bens e doar para todo mundo. Não. Ele falou para Jesus. Ele fez um compromisso com Jesus. Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, disse a Jesus: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus nem pediu isso para ele. Mas a palavra foi tão transformadora, foi tão cortante, tão penetrante, de uma maneira tão profunda na vida dele, que ele decidiu. A decisão foi radical na vida dele. Ele falou: eu tenho que fazer algo diferente. Senhor, metade do que eu tenho eu vou doar para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei de Moisés mandava devolver o dobro. Se alguém furtava de alguma pessoa, devolvia o dobro. Ele está falando: eu vou devolver o dobro do dobro, eu vou fazer mais do que a lei pede. Se eu roubei alguém, eu vou devolver mais. Zaqueu mostra que realmente a conversão aconteceu.
Zaqueu não é mais o mesmo homem, gente. Zaqueu não é o cara apegado ao dinheiro. Zaqueu agora não é o homem que apenas tem riqueza. Zaqueu agora tem a riqueza mais importante de todas, que é a presença de Deus dentro dele. Por isso ele toma essa decisão. Ele não sai fazendo bonito para a multidão. Ele fala para Jesus, se compromete de fazer isso. E é por isso que no versículo 9 Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. É o que eu disse para vocês. A primeira vez que Jesus fala de casa, nós estamos falando do lugar, do espaço. Zaqueu, eu preciso ficar na sua casa. Nesse segundo momento agora, houve salvação nessa casa. Ele provavelmente está falando da família, de pessoas que estão juntas de Zaqueu. Fica imaginando a cena. Desce daí, Zaqueu, que eu vou na sua casa. Zaqueu sai correndo, alegre, feliz. Esposa, prepara um café, prepara uma comida. Jesus está vindo aí. Enquanto Jesus está lá falando alguma coisa, está todo mundo vidrado, prestando atenção no que ele está falando. A mensagem de Jesus entrou no coração de Zaqueu. Deve ter entrado no coração da família. E houve salvação não apenas na vida de Zaqueu, mas em toda aquela casa, em toda aquela família. Deus fez ali uma mudança na vida daquelas pessoas. Deus continua sendo um Deus que faz transformação nas nossas casas, irmãos. Não sei como é que você entrou aqui, não sei como é que você chegou nesse lugar, não sei como é que tem sido a sua vida, mas eu sei que esse Jesus pode mudar a nossa casa também. Ele tem mudado as nossas vidas. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa de mudança, eu queria que você orasse nessa manhã. Deixa o pastor Thiago para tocar ali. Fica de pé comigo, você que puder, fique de pé comigo. Como é que está na sua casa? Como é que está na sua vida? Jesus pode fazer mudança lá. Mas Ele também quer uma resposta sua. Zaqueu respondeu. Quando Jesus falou algo ali na casa de Zaqueu, Zaqueu teve uma reação. Tomou uma decisão. Como é com você? Você vai ficar prorrogando? Vai ficar empurrando com a barriga? Amanhã eu resolvo. Daqui a um mês eu resolvo. Quando eu ficar mais velho eu resolvo. Tem gente que às vezes a gente prega o evangelho e a pessoa diz assim: não, eu preciso primeiro consertar minha vida. Oh, meus irmãos, quem precisa de médico é quem está doente. Se você esperar resolver alguma coisa na sua vida para depois ir buscar Jesus, você não vai resolver não. Vem para Jesus hoje, porque aí Ele pode consertar a sua vida, aí Ele pode ajudar você a colocar tudo em ordem. Tem alguma coisa na sua vida que precisa de ordem? Feche os seus olhos aí comigo, vamos orar.